Boa noite, eu sou a Gabi, diretora do Rota. Agora vamos dar início a mais um dos eventos do seminário do Quinto Rota. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o Quinto Rota Festival de Roteiro Audiovisual. Gostaria de apresentar a Carla e o Evandro, os outros diretores do Rota que estão aí. E a Prazer. E a Bruna e a Juliana, assistentes de produção, que estão aí também. E antes de apresentar esse evento do seminário, eu gostaria de dizer que o seminário é apenas uma das linhas de ação do festival. Nós também temos a mostra competitiva de curta. Eu convido vocês a maratonar os filmes que estão disponíveis no site e a votarem no melhor roteiro. Bruna, por favor, coloca o link da mostra no chat para quem quiser assistir. Pode a gente deixar. tem também um laboratório. Obrigada. A gente tem também um laboratório de projetos de série, que eu também convido vocês a assistirem ao pitching do laboratório no dia 21 de março, próximo domingo, às 14 horas, através do Face do Rota. É aberto ao público e terá votação popular também no site, logo após a apresentação do último dos 10 finalistas. Temos ainda o concurso de roteiro de curtas, e essas 3 linhas de ação, pela primeira vez esse ano, terão um prêmio em dinheiro. Além dessas 3 linhas, nós temos o Encontro de Negócios, que esse ano está contando com 21 empresas participantes. Por último, eu gostaria de convidar vocês ainda para a cerimônia de premiação, que também será transmitida ao público no próximo domingo, às 20 horas, através do Face do Rota. Enfim, chegou a hora de apresentar essa atividade. A palestra é o ponto de vista do editor sobre o roteiro, com Eduardo Escorel, que dirigiu, entre outros documentários, Imagens do Estado Novo, 1937 a 45, Paulo Moura, Alma Brasileira, O Tempo e o Lugar e Deixa que eu falo. Montou, entre outros, Terra em Transe, Cabra Marcado para Morrer, Santiago e No Intenso Agora. Publicou Adivinhadores de Água. Coordenou o curso de especialização em cinema documentário da Fundação Getúlio Vargas, no qual também leciona. Escreve coluna semanal no site da revista Piauí. Desde março de 2020, participa do programa semanal 3 em Cena. Se der tempo, ao final, o Eduardo vai abrir para perguntas. Com vocês, Eduardo Escorel. Boa noite. Espero que me estejam ouvindo bem. Estou aqui em casa sem conexão com a internet. Então, estou aqui no celular, no 4G. Mas vamos ver se a gente consegue fazer essa conversa aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores do festival, do Rota, por esse convite. É um prazer estar com vocês. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem nesse momento tão difícil que estamos vivendo e atravessando. E é um pouco estranho até, não sei se vocês sentem também, um pouco estranho evento de cinema acontecendo ao mesmo tempo que essa tragédia nacional que nós estamos atravessando. Mas vamos lá. Me foi proposto, na verdade, como tema, falar com vocês, conversar com vocês sobre a relação do meu trabalho de editor e montador com o roteiro dos filmes e sobre a maneira que se estabelece esse diálogo entre o editor e o roteiro. Para isso,
acho, em primeiro lugar, importante entender bem o que seja a montagem e o roteiro, e entre as duas etapas, a etapa da filmagem, né? Vamos falar aqui um pouco de cada uma delas, com ênfase maior na montagem, já que esse é o nosso tema. Então, o primeiro ponto, a montagem ou edição, que são a mesma coisa, embora as nomenclaturas variem de país para país e de época para época. Poderíamos conceituar a montagem como sendo a terceira, após ter sido durante muito tempo a última etapa de um processo de feitura de um filme. As duas etapas anteriores são essas que eu citei, a do roteiro e da filmagem ou gravação. Filmes ou produtos audiovisuais, independente como se queira chamar, eu vou chamar de filmes para simplificar, costumam resultar desse processo. Isso que eu queria enfatizar, acho que é importante ficar claro, entenderem, desse processo iniciado com o roteiro e que costumava ser concluído com a montagem. Essa ressalva do costumava ser a última etapa, a etapa final de um processo, se explica, dada a enorme importância que adquiriu desde que o cinema se tornou digital, a etapa de finalização, que abriu novas possibilidades criativas, e seria mais correto, talvez, hoje em dia, dizer que a montagem se tornou a terceira etapa do processo que se completa com a finalização. Nós não teremos tempo aqui, eu acredito, para entrar em todos os detalhes, por que a finalização se tornou tão importante, mas acredito que vocês até saibam, tenham uma noção disso, né? Agora, mais importante do que saber quantas etapas são e se a montagem é ou não a última, é ter presente isso que, de certa maneira, eu já disse e repito mais uma vez aqui para vocês. Ter presente que a realização de um filme é um processo feito de etapas interdependentes. Vou repetir. A realização de um filme é um processo feito de etapas interdependentes. Que etapas são essas? Essas que eu mencionei. O roteiro, a filmagem, a montagem e a finalização. Falemos um pouco, então, sobre o roteiro, né? Porque a palavra abrange uma variedade enorme de modelos, digamos, ou de formas, ou de conceitos. O roteiro pode ser um guia mais ou menos detalhado. Um exemplo recente são os roteiros dos filmes que o Jean-Luc Godard, anunciou que serão seus 2 últimos filmes. Apenas algumas páginas desses roteiros puderam ser vistas numa conversa que ele teve num festival de cinema na Índia recentemente, uma conversa online com um crítico indiano, e ele mostrou algumas páginas desse roteiro, ao mesmo tempo que se manifestou contra o roteiro. Mas, de qualquer maneira, essas páginas que ele mostrou são páginas em branco, retangulares, pequenas, com alguns desenhos ou reprodução de fotografias ou de pinturas, algumas palavras escritas.
essas palavras presas em espiral, formando uma sanfona que ele mostrou. Isso tudo está online, vocês podem ver depois facilmente. É interessante de ver o que é um roteiro para o Godard. No extremo oposto a esse, há o roteiro detalhado ou hiper detalhado, com indicação de diálogos, descrição da ação, hoje em dia digitado em um software, e num formato que foi consagrado, na verdade, pela indústria norte-americana. Num outro extremo, mas não tão próximo do Godard, um pouco diferente dele, temos o exemplo que, em conversa com o diretor mexicano Alejandro Iñárritu a respeito do documentário Noturno, um documentário de 2020, que foi gravado no Oriente Médio durante 3 anos de gravação, equipe de 2 pessoas, e gravado nas fronteiras entre o Iraque, o Kurdistão, a Síria e o Líbano. E o Rose diz o seguinte a respeito dessa filmagem. Ele diz o seguinte: essas fronteiras, quer dizer, essas fronteiras entre esses 4 países do Oriente Médio, costumam ser um lugar que divide, que separa, mas foram para mim um lugar de encontros. E foi assim que comecei o filme. Eu fui sem nenhum conhecimento, sem qualquer roteiro, sem nada que eu quisesse demonstrar. Queria apenas encontrar pessoas. O encontro era, de algum modo, a origem do meu trabalho. Então, aí a gente tem 3 exemplos, né? O exemplo do Godard, que não deixa de fazer um roteiro, mas um roteiro muito original, sui generis. O roteiro está mais na cabeça dele do que no papel. O exemplo dos roteiros tradicionalmente, convencionalmente feitos. E há boa razão para serem feitos de maneira tão detalhada, porque produções de caráter industrial e de grande orçamento, de forma geral, requerem mesmo roteiro detalhado, porque são operações, ao mesmo tempo que artísticas e industriais, são operações logísticas. É muito difícil organizar uma produção, filmar um filme, se não houver um roteiro que permita planejar essa filmagem. Então, de certa maneira, quanto maior o orçamento, mais detalhado, em geral, será o roteiro, e quanto menor o orçamento, mais espaço haverá para um roteiro que pode ser, às vezes, apenas algumas anotações. Mas o roteiro não deixa, acredito, nunca de existir, completamente, nem no caso do Godard, nem no caso do Rose. Um roteiro, de alguma maneira, ou existe ou vai sendo formado, às vezes apenas na cabeça de quem está responsável pela gravação, pela realização. A ausência total, de alguma forma, de roteiro é muito rara, mesmo em produções independentes de baixo custo. Mas é preciso lembrar uma lição que vem do pragmatismo norte-americano, industrial, inclusive, que o papel não estará na tela. E há uma certa verdade nisso, em certo gênero de produção. Em última análise, a gente deve concluir que, por um lado,
não basta ler uma receita para conseguir fazer um bom prato, não basta ter uma receita para fazer um bom filme, mas, de alguma maneira, o roteiro é uma etapa da qual dificilmente alguém foge completamente, nem que seja um roteiro que defina um certo percurso. Não, eu vou a um determinado lugar, eu vou ficar tanto tempo morando nesse lugar, eu vou procurar determinadas pessoas, eu vou conversar com elas. Sobre o que eu vou conversar, eu posso saber ou posso não saber exatamente, posso deixar que o próprio caminho sugira sobre o que vão ser essas conversas. Passando agora, então, para a etapa da filmagem, quer dizer, indo assim na ordem usual da realização de um filme, há diferentes situações também. Há situações de fidelidade estrita a um roteiro feito anteriormente, e há situações de maior ou de menor improviso. Eu não estou aqui até agora diferenciando ficção de documentário. Eu acho que os comentários feitos até agora, de alguma maneira, alguns se aplicam mais exclusivamente a filmes de ficção, outros se aplicam mais a documentários, mas, de forma geral, eles são, me parece, válidos, tanto num caso como no outro. Na filmagem, há uma etapa que é inerente à filmagem, né? Quer dizer, que é, de certa maneira, um dos momentos mais importantes da filmagem. É aquele em que se subdivide uma ação contínua em planos. Uma operação que sempre se chamou de decupar, a decupagem, embora no Brasil a decupagem tenha adquirido um outro sentido, né? Se fala em decupar quando se vai transcrever textos de depoimentos num documentário, mas esse sentido muito usual no Brasil é, de certa maneira, uma deturpação da origem francesa da palavra découpage, que quer dizer dividir. E dividir o quê? Dividir, como eu disse, ações contínuas em planos. Isso pode estar, dizendo mais uma vez, isso pode estar previsto com antecedência no papel, no roteiro. Isso pode ser feito um pouco antes, na véspera ou no próprio dia, no momento da filmagem. Quer dizer, em muitos documentários, a função de decupar acaba sendo do próprio câmera, que está gravando uma ação sobre a qual não se tem controle e é preciso, não se pode gravar seguidamente, continuamente. É preciso, em algum momento, parar, mudar de ângulo. Isso é, de certa maneira, uma forma de decupar no ato da filmagem. No documentário, ela pode ser menos detalhada, mas sempre há, mesmo no documentário, um certo viés nesse fracionamento que é feito, previsto ou não em um roteiro anterior. Né? Quer dizer, esse direcionamento já pode vir desde o roteiro,
pode ter sido, como eu disse, indicado em grande detalhe ou apenas sugerido, ou pode ser também criado no momento da filmagem. Então, assim, passando sumariamente, porque não é o nosso tema principal, pelo roteiro e pela filmagem, e chegando, então, na montagem, vamos examinar um instante quais são as tarefas da montagem. Eu vou, dá licença, eu vou tomar um golezinho de água aqui. Eu vou deixar de lado totalmente uma etapa que é muito importante da montagem, que se tornou, com a introdução do digital, de certa maneira, ainda mais importante e, às vezes, complexa, que é uma etapa logística de organização do material, que, em geral, é um trabalho feito que cabe a um assistente de montagem fazer. Mas não vou entrar nisso, porque isso é um assunto em si mesmo. Quer dizer, e tem implicações que voltam lá para a filmagem, em que velocidade se vai filmar. Antigamente havia praticamente uma única velocidade, 24 quadros por segundo. Hoje existem mais de uma opção, existem diferentes definições para a gravação. Tudo isso que diz respeito ao trabalho do diretor de fotografia diz respeito também ao trabalho de montagem e à organização do material para ser montado. Isso vamos deixar de lado. Vamos falar mais especificamente do trabalho do montador e do diretor. A primeira grande tarefa, então, seria esse trabalho de colaboração entre o diretor e o montador. É verdade que, em muitos casos, o material é entregue a um montador e o diretor tem uma participação não permanente ou não tão intensa. Mas a prática tradicional e a prática que a mim parece mais criativa e mais ligada a um cinema de cunho autoral é aquela em que diretor e montador têm uma relação de colaboração. Mesmo que possam ter, e às vezes é até bom que tenham, perspectivas diferentes. A perspectiva de quem participou da feitura do roteiro e dirigiu a filmagem ou a gravação em muitas vezes, diferente da perspectiva de quem recebe um material e vê aquele material sem ter participado das etapas anteriores. Nós podemos depois comentar até que ponto o roteiro é importante para o montador, o montador lê o roteiro sempre. O montador lê, por exemplo, a obra original na qual um roteiro foi inspirado. Podemos falar depois disso, se tivermos tempo e for do interesse de vocês. O ponto que eu estou querendo ressaltar aqui é outro. É o fato dessa interlocução entre diretor e montador dever ser uma interlocução criativa entre essas perspectivas que podem ser diferentes, e essa interlocução é um componente essencial da etapa de realização de um filme que acontece na montagem. A montagem muitas vezes começa com o visionamento do material. Como eu disse, em alguns casos pode
começar um pouco antes. Há casos de montadores que até acompanham. Não é muito comum no Brasil, mas em grandes produções é mais comum. Hoje em dia, eu digo grandes produções, produções de orçamento elevado, né? O montador acompanhar a filmagem. E o montador pode ou não ter lido o roteiro. Eu só adiantaria que não me parece essencial que ele tenha lido o roteiro, ou tenha estudado a fundo o roteiro, ou a obra original. Isso pode ser útil, mas pode, às vezes, não ser necessário. Havendo essa interlocução entre montador e diretor, o trabalho, especificamente da montagem, começa com o visionamento do material que foi filmado e gravado, né? Ou filmado ou gravado. E, muitas vezes, especialmente hoje em dia, em documentários, a dificuldade começa com a grande, enorme quantidade, horas e horas, às vezes centenas de horas, 100 horas, 200 horas de material que há para ver, para processar assim mentalmente, para organizar e para começar a, digamos assim, tentar chegar numa duração que possa ser assistida. Então, aí é que talvez esteja o cerne, o ponto focal da montagem, né? Quer dizer, que consiste, ou que deve consistir, em analisar e decifrar imagens e som recebidos, que, como nós dissemos, são resultantes, não são autônomos. A imagem e o som não são autônomos. São resultantes de um roteiro mais ou menos detalhado e resultantes da filmagem. Se nós aceitarmos esse princípio, a gente vai aceitar e, a meu ver, entender que imagens e sons são carregados de sentido, um sentido que foi dado ou captado nas etapas anteriores, mas que nem sempre é tão evidente assim. Daí a importância de ter essa noção de que a perspectiva desse diálogo do diretor com o montador pode ter grandes diferenças. O diretor, pelo fato de ter acompanhado as etapas anteriores, pode ver no material certas coisas que ou não estão tão aparentes assim, ou que, às vezes, o que pode ser um problema grande, o diretor pode estar vendo coisas que nem estejam no material, né? Então, esse olhar, que é importante que seja um olhar novo do montador sobre o material, esse olhar que não está influenciado por tudo que se passou durante as etapas de preparação do projeto, de escrita do roteiro, por tudo que se passou e aconteceu durante a gravação, se choveu ou não choveu, se alguém da equipe ficou doente ou não ficou, se, no caso de um filme de ficção, se a atriz ou o ator criou dificuldades ou problemas, ou se o dia teve sol ou chuva, quer dizer, todas essas coisas que o diretor dificilmente consegue se livrar delas quando vê o material, às vezes desviam, até distorcem a sua perspectiva em relação ao próprio material que fez. E aí esse olhar mais livre, mais independente, menos sujeito a todos esses condicionamentos,
que fazem parte da feitura de um filme, pode ser muito importante para o diretor, e dessa colaboração criativa é que podem surgir coisas interessantes, né? A gente pode dizer que essa análise ou essa decifração do material, sabe, essa compreensão, essa busca de compreensão do material, sendo uma etapa essencial da realização de um filme, ela terá sido tão mais bem-sucedida quanto mais ela se aproximar da melhor opção possível do que seja possível fazer com aquele. Me explica um pouco melhor. Uma outra equipe, talvez, diante do mesmo material, poderia chegar a outras opções, a um filme diferente, mais ou menos diferente. É razoável supor que montadores diferentes, montando um mesmo material, pudessem talvez chegar a resultados diferentes. Mas para uma mesma equipe, entre todas as variantes possíveis que podem existir, e isso é mais verdade no caso do documentário do que no filme de ficção, porque o filme de ficção, ao contrário do documentário, independente do roteiro ter sido mais ou menos detalhado, independente do diretor ter seguido mais ou menos de perto o roteiro na filmagem, as opções são menores, quer dizer, é um processo assim de afunilamento mais acentuado na ficção do que no documentário. No documentário, muitas vezes, em documentários em que se tem muito material, as opções são muito grandes. E talvez seja mais verdadeiro que equipes diferentes pudessem fazer filmes muito diferentes. Agora, o que eu acho que é também verdade, embora seja uma questão polêmica, em relação à qual muitos discordam, é que me parece que existe uma versão que a gente poderia chamar de a versão ótima. A versão ótima daquele material. A melhor versão possível. Quer dizer, e é essa versão que a montagem deve buscar. É essa versão que cabe ao diretor e ao montador buscarem quando estão montando o filme. E aqui eu vou fazer uma pequena citação, porque é uma citação que, na verdade, eu faço sempre, mas que me parece interessante e importante. É uma citação do Tarkovsky, que está no livro dele, Esculpir o Tempo, que existe tradução em português. Ele diz assim, entre aspas, a montagem não é, afinal de contas, senão a variante ideal de uma colagem de planos contida a priori no material filmado. Então, vocês veem que essa exposição breve que eu tentei fazer até aqui está muito marcada por essa ideia do Tarkovsky, que me parece uma ideia muito interessante, embora polêmica, e muitos amigos discordam radicalmente.
A montagem não é, repito, não é, afinal de contas, senão a variante ideal. Quer dizer, entre as inúmeras variantes, a ideal. Contida a priori. Contida a priori por quê? Contida a priori porque o material que vem da filmagem ou da gravação, ou que vem do roteiro, quando há um roteiro, já traz dentro dele um determinado sentido. Então, o Tarkovsky completa: montar um filme de maneira, ele diz, justa, correta, significa não romper a ligação orgânica entre certos planos e certas sequências, como se a montagem já estivesse contida nelas antecipadamente, como se uma lei interior regesse essas ligações e em função da qual nós tivéssemos que cortar e colar. O que ele está dizendo é que, ao contrário do que se costuma dizer, e nisso eu concordo veementemente com a ideia dele, ao contrário do que se costuma dizer, a montagem não é independente. A montagem não pode fazer o que quiser com o material, ou não deve fazer o que quiser. Embora, em termos práticos, evidentemente é possível alguém pegar um material e montar a seu bel prazer. Mas eu acho que dificilmente quem fizer isso não estará deixando de certa maneira, trair o que aquele material traz em si e possivelmente perder algo de fundamental, de essencial que aquele material traz desde a sua origem e desde a maneira como ele foi concebido e filmado. Então, o Tarkovsky completa, então, finalmente, uma construção nova se organiza por si mesma durante a montagem. Então, ele chega a ponto de dizer que a montagem ou que a construção do filme já está contida no material quando esse material chega na montagem. Eu acho que isso ele está falando pensando em filmes de ficção e acho que é mais verdadeiro na ficção do que no documentário. Acho que o documentário tem um espaço, um campo maior de independência para o trabalho da montagem. Então, uma construção nova se organiza por si mesma durante a montagem, graças às propriedades próprias contidas no material filmado. A ordem dada aos planos revela, de certa maneira, a sua essência. Eu perdi um pouco a noção do tempo e gostaria de ter a oportunidade de ouvir vocês um pouco, conversar um pouco, se tiverem questões para colocar. Eu acho que seria mais interessante do que só eu ficar falando aqui sobre essas coisas, sobre as quais eu já falei, já escrevi em outras oportunidades, e vocês podem, inclusive, ter acesso a esses textos. Se tiverem perguntas, por favor, escreva no chat. Vocês vão me repassar ou querem que eu leia aqui? Como você... Aqui. Eduardo, na sua experiência... Deixa eu tentar acessar o chat aqui. Porque no celular... Para facilitar. Ele diz assim, Eduardo, na sua experiência, quais os problemas de roteiro, estruturais ou não, que mais dificultam o trabalho da edição? Se você puder ler para mim, porque eu não estou conseguindo ler o chat aqui no meu telefone. Não sei se é ignorância minha ou... Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem.
Tá. Eduardo, na sua experiência, quais os problemas de roteiro, estruturais ou não, que mais dificultaram o trabalho da edição? Olha, depende muito da intenção do projeto. Quer dizer, o roteiro pode, de fato, ter vários tipos de males, digamos assim. Males de intensidade variadas, deficiências de intensidades variadas. Agora, o roteiro em geral passa por um processo. Quando se faz um roteiro e quando esse roteiro é um roteiro detalhado e elaborado, ele passa por um processo, às vezes de muitas pessoas que leem ou várias pessoas colaboram. Então, os problemas que o roteiro tiver, talvez a maneira que eu possa responder essa pergunta é dizendo o seguinte: não necessariamente a montagem consegue, digamos, curar o roteiro das suas doenças. Então, se o roteiro tem problemas, e pode ser vários tipos de questões, quer dizer, personagens mal desenvolvidos, situações mal narradas, nexo causal entre determinadas situações imprecisos, confusos, quer dizer, há uma infinidade de deficiências que um roteiro pode ter. E, especialmente num filme de ficção, se esse material chega na montagem e na filmagem essas coisas não foram, de alguma maneira, resolvidas ou equacionadas, pelo menos de alguma forma, elas podem não ter mais solução, na verdade. Quer dizer, os males que o filme traz do berço, muitas vezes o filme leva até chegar na tela. Não sei se ajuda a resposta eu dizer que eu não acredito, sinceramente, mais do que não acredito, quer dizer, eu tenho a convicção profunda, ao contrário do que o senso comum muitas vezes supõe, eu não acredito que a montagem, como se costuma às vezes dizer, possa salvar um filme. Mas certamente pode arruinar um filme. Entende? Então, aí a gente sente a importância. Quer dizer, em outras palavras, a montagem não é toda poderosa para resolver. Às vezes, algumas coisas consegue resolver. Às vezes, eliminar uma sequência pode ser muito útil. Às vezes, diminuir uma sequência pode ser importante para um filme. Às vezes, iniciar a sequência depois que ela já começou e concluí-la antes que ela acabou na filmagem pode ser um recurso bom. Às vezes, mexer no ordenamento das sequências pode ajudar. Há muita coisa que a montagem pode fazer, digamos assim, para melhorar o filme no processo da montagem. Mas se os problemas são tão graves como alguns que eu descrevi, a montagem não vai salvar o filme. Agora, ela pode arruinar o filme, isso eu acho que pode. Quer dizer, se não houver essa interlocução criativa entre diretor e montador, se o montador não for aplicado
e não levar a fundo a sua responsabilidade, se ele não tiver sensibilidade para aquele material, ele pode realmente prejudicar o filme. Espero ter respondido. É uma pergunta difícil de responder. Tá ótimo, obrigada. A próxima pergunta aqui, são duas pessoas que perguntam se podem abrir o microfone para fazer as perguntas. Então, eu vou convidar primeiro o Kelvin Félix para perguntar. Tá. Pode abrir o microfone, Kelvin. Olá, tá saindo? Estou ouvindo. Oi, Eduardo. Eu quero dizer que sou muito fã do seu trabalho e saber que você participou da edição de filmes maravilhosos para o cinema e estar te ouvindo aqui é realmente maravilhoso. Eu comecei a gravar coisas com o meu celular há mais ou menos 2 anos e aprender a editar com o celular foi um negócio tão, sabe, tão bacana, mas também tão frustrante quando você, tipo, sei lá, vai para um computador, você vê, nossa, no computador eu posso fazer 1 milhão de coisas que eu não poderia fazer no meu celular. Aí, pensando nisso, já que você passou pela película, para o digital, e não sei se você já teve alguma experiência de editar com o celular, qual a sua opinião sobre as futuras gerações de diretores que vêm do celular, que vêm do digital, assim, que não tem essa experiência muito cinematográfica? É uma pessoa que vai começar do jeito que ela tem, sabe? Ela não tem uma super câmera, não tem sei lá, um bacharel em cinema, sabe? É uma pessoa que está indo praticamente sozinha nesse mundo. O que você acha disso? Olha, eu acho que tem coisas um pouco diferentes. Quer dizer, eu acho que as situações, por mais diferentes que seja a película do digital, por mais diferentes que sejam os processos, a formação de alguém há 50 anos atrás e a formação de alguém que inicia hoje, eu acho que as questões são as mesmas, no fundo. Quer dizer, há uma dificuldade, uma primeira dificuldade que surge, eu acho, primeiro com o digital e depois com o celular, né? Quer dizer, ou mesmo antes do digital, quer dizer, com a fita de vídeo, né? Quer dizer, a película impunha ao diretor e ao diretor de fotografia uma disciplina que foi muito fácil desobedecer quando o custo do vídeo barateou enormemente o material que se tinha e passou a ser possível gravar quase que sem limite. E isso se acentuou, se radicalizou com o digital e, de certa maneira, até com o celular. Então, essa liberdade de gravar sem medida, ela é muito atraente, muito tentadora e costuma ser uma armadilha cruel e fatal. Porque à medida que você começa a acumular material, acumular horas e horas de material, começa a ficar cada vez mais difícil você encontrar um eixo para aquele material. É uma experiência que pode ser muito fascinante. Quer dizer, você trabalhar com um documentário com, por exemplo, 150 horas de material, 200 horas de material, para fazer um filme de 2 horas, ou um pouco menos de 2 horas, coloca uma série de dificuldades, uma série de questões. Por outro lado, se você não tem, de alguma maneira, algumas noções, no seguinte sentido, de noções como você imagina que aquele material vai poder se organizar. Se isso, durante
enquanto você está gravando com o celular, mesmo que você não tenha previamente, porque é muito interessante. Não, eu vou partir para um filme, como o Rose aqui que eu citei disse, né? Ele foi lá para o Oriente Médio, para a fronteira do Líbano com o Iraque, com o Kurdistão, sem roteiro. Ele só sabia que ele queria encontrar pessoas que viviam na fronteira desses países e queria conversar com elas. Mas, com certeza, à medida que ele foi encontrando essas pessoas, quer dizer, é inerente ao trabalho de um documentarista, quer seja o diretor, quer seja quem está na câmera, e no caso do Rose, ele é as duas coisas, ele é diretor e ele mesmo faz a câmera, e faz o som também, aliás, é inevitável e é indispensável, eu diria, além de inevitável, de alguma maneira ir antecipando como e por que aquele material que você está gravando pode ser organizado. Mesmo que depois, ao chegar na ilha de edição, você vai descobrir outros caminhos. Mas é preciso sempre ter a disciplina de buscar delimitar o seu assunto, circunscrever o seu projeto e dar um rumo a ele. É como se você fosse fazer uma viagem, né? Quer dizer, em geral, é claro que existem viagens em que a pessoa parte sem destino, né? Mas não é a experiência mais comum, né? Os pobres mortais, quando viajam, em geral viajam para algum lugar. Saem de algum lugar, saem do Rio de Janeiro e vão, por hipótese, para São Paulo. E, de alguma maneira, mesmo que não seja preciso necessariamente escrever um roteiro para fazer essa viagem, mentalmente é quase que inevitável fazerem um roteiro. Como é que eles vão? Por que meio de transporte? Qual é o caminho? Onde que a estrada começa? Onde que ela chega em São Paulo? Fazer um filme é assim, é exatamente assim. É a mesma coisa. Outra analogia, que é uma analogia muito comum de se fazer, né? Fazer um filme é parecido com fazer um prato, né? Quer dizer, você escolhe os ingredientes, são de um determinado prato. Você combina esses ingredientes de uma determinada forma para fazer um bolo. E porque pode ir viagens sem aqui não chega a lugar nenhum. Ótimo, obrigada. Uma outra pessoa gostaria de fazer também pergunta de ligar o microfone. Eu convido a Thaisa. Pode abrir, por favor, a câmera? Oi, boa noite. A minha câmera está com defeito, então não vou abrir, tá? Desculpa, é o microfone. Tudo bem. Oi, Eduardo, tudo bom? Eu fui tua aluna lá na Cine TV e é muito bom estar te vendo aqui agora. Eu perdi algumas partes da tua fala porque minha conexão está caindo várias vezes, então não sei se você já comentou. Se já comentou, peço desculpas de antemão. Mas o comentário e a pergunta em sequência que eu tenho para te fazer é sobre uma das coisas que você falava muito nas nossas aulas de direção de documentário, né? Que a gente deve ser permeável ao acaso.
E de uns tempos para cá, eu tenho me interessado muito por estudar roteiro para documentário. Então, eu sempre fico lembrando dessas tuas falas. E eu fico pensando, assim, é realmente muito interessante ter um roteiro para um documentário, para servir como orientação, né, de que linha seguir. Mas eu suponho que, no final das contas, muita coisa vai sair diferente, né, do que foi pensado, justamente pela questão do acaso, daquilo que não estava previsto. Então, eu queria saber como você percebe o roteiro para doc. Se você já tiver falado, desculpa, mas é isso. Obrigada, um abração. Não, olha, eu acho que tudo bem. De alguma maneira, acho que eu falei nisso, mas eu tento falar de uma outra perspectiva. Quer dizer, você tem toda a razão. Quer dizer, o acaso e o imprevisto são da essência do documentário. Quer dizer, você não pode prever tudo que vai acontecer, né? A não ser num certo tipo de documentário, que é um certo tipo de documentário, digamos, que é uma espécie de reencenação ou reconstrução. Por exemplo, se você vai fazer um documentário trabalhando com material de arquivo sobre um episódio histórico, sobre algo que já ocorreu, mas não precisa ser um episódio histórico. Se você for fazer um documentário sobre um crime que foi cometido, quer dizer, quantos milhares de documentários não existem sobre casos criminais, né? Ou episódio histórico, episódio político já ocorrido. E há uma infinidade de exemplos de documentários feitos sobre coisas do passado, digamos assim. Aí, se você quiser, e eu acho que pode ser muito útil fazer algum tipo de roteirização prévia, porque você sabe o que aconteceu, você, em geral, vai fazer uma pesquisa, vai se informar, vai identificar quem são as pessoas envolvidas, e por aí vai. Você pode ter mais ou menos informação. Você pode ter muita informação, você pode ter menos informação e ainda vai deixar um campo para, durante a feitura do documentário, descobrir e desenvolver certas coisas. Muito do gênero de filme. Quer dizer, é claro que se você for fazer um documentário sobre algo que está acontecendo ou que você previu que fosse acontecer, você não sabe como aquilo vai se desenvolver. Então, a possibilidade de fazer um roteiro é menor. Agora, um roteiro pode ser muitas coisas. E essa parte talvez você não tenha ouvido. E por isso eu procurei, logo no início, falar a vocês sobre diferentes formas de roteiro que podem existir. Um roteiro, há um diretor dinamarquês chamado Jørgen, é com J, mas eles dizem, acho que o J como I, Jørgen Leth, L-E-T-H. Bom, ele, pelo que eu vi em certos filmes, os roteiros dele são uma folha de papel com o nome do local onde vai ser filmado e quem são as pessoas envolvidas naquela filmagem. E o resto ou está na cabeça dele ou ele vai descobrir lá na hora como é que ele vai filmar. Então, um roteiro pode ser uma simples anotação numa caderneta com 15 ou 20 situações, ou até menos, situações que você quer filmar. Não deixa de ser um roteiro, porque a partir dali você vai organizar em que ordem você vai fazer aquilo, se há uma cronologia ou não há, se pode ser em qualquer ordem, mas de alguma maneira você vai poder organizar aquilo, entende? E você vai ter na sua cabeça, você como diretor ou também o diretor de fotografia, vão ter uma certa ideia do que vão encontrar e vão para essa gravação
dispostos a ver o que acontece. Então, é importante a gente não se fixar num modelo único e rígido de roteiro. Mas eu, pessoalmente, acho que, mesmo não se fixando num modelo único e rígido de roteiro, não se deve dispensar essa etapa preliminar que envolve desde uma pesquisa, de um conhecimento do assunto, de uma preparação, de conversa com pessoas, de leitura. Tudo isso, mesmo que você não traduza isso num roteiro propriamente, como a gente mais ou menos concebe, faz parte desse trabalho geral chamado de roteirização. Acho que é isso, Thaisa. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigada. Eu vou pedir desculpas ao Giovanni e à Mila, que fizeram outras perguntas, mas a gente já chegou ao final do tempo que a gente tinha aqui, tá? Eu posso passar essas perguntas depois para o Escorel, e aí, se ele puder, ele responde a vocês de alguma maneira. Tudo bem? Se vocês quiserem, me passem por e-mail, através aí do pessoal do Rota, com o e-mail de vocês, tá bom? Se quiserem deixar aqui o e-mail de vocês, aqui no chat, que eu já salvo. Eduardo, muito obrigada. Obrigado a você, Gabi. Obrigado a vocês todos. Parabéns pela iniciativa nesses tempos tão difíceis. E é importante continuar, é uma forma de resistir a essa desgraceira toda. É verdade. Então, nosso agradecimento é ainda maior, né, por você ter conseguido vir aqui nesse momento tão difícil e por todos vocês que vieram aqui, estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada a todos vocês.